Ok, para começar, essa é minha primeira postagem no 4chan, e obviamente minha primeira aqui no X. Então se a formatação tá estranha, é por isso. Eu também já postei isso na wiki de creepypastas e no Reddit, então, se você já viu isso antes, é por isso. Eu sei que creepypastas são tudo mentira, mas eu vou reiterar que isso é uma história real. Meu objetivo principal postando isso é pedir ajuda em identificar o que foi que eu vi. Eu escuto vídeos de Greentext no YouTube, e muitas coisas recebem respostas de gente sugerindo o que pode ser. Qualquer ajuda ou conhecimento seria muito apreciado. Seja eu, um garoto no último ano do ensino médio. É fevereiro de 2011, numa cidade bostinha na Pensilvânia. Num fim de semana, eu fui ver meu amigo Eric. A gente se deu bem desde o dia que nos conhecemos, e ainda somos bons amigos até hoje. No mesmo dia eu também fiquei de bem com um outro amigo, Brett. Por causa de um desentendimento a gente não se falava há mais de um mês. Brett e Eric já eram amigos, então nós três sempre saímos o dia todo por aí. No anoitecer, Brett me mostrou o carro que ele arranjou quando a gente não tava se falando. Era um carro esportivo que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Eagle Talon. Apesar do sol estar se pondo, nós três entramos no carro e dirigimos por horas só passando o tempo e aproveitando a companhia um do outro. Eventualmente ficou bem tarde, tipo 2 da manhã, então começamos a voltar para casa. De alguma forma a gente acabou numa estrada de barro no meio da floresta. Porque nada de ruim jamais acontece lá, né? Uma hora acabamos numa parada em formato de ferradura, que levava até uma pequena doca num lago grande. Foto relacionada, vou chamar de mapa daqui pra frente. Todos reconhecemos o lago como Yellow Creek, um lugar popular para famílias passearem no verão. Completo com pavilhões e canoas para alugar. A gente estava no lado oposto do usual lugar que as famílias vão. Brett disse que queria dar uma olhada porque ele gostava de água congelada, ou algo assim. Então a gente estacionou no ponto A, no mapa, com o carro virado pro lago, e saímos. Tinha luz o suficiente para ver sem o carro ligado, já que logo à esquerda do ponto B tinha um tipo de poste de luz meio fraco, virado pro chão. Lá na doca a gente ficou cutucando o gelo com gravetos, e na real foi bem legal. Tava tão frio que a água congelava de novo na nossa frente. A gente fez aquilo por um tempo até que o Brett e o Eric voltaram pro carro. Eu continuei na doca, pegando gravetos próximos e enfiando eles no gelo mais grosso, para tentar quebrar. De repente eles começaram a gritar, em pânico, para eu entrar no carro. Sem pensar, eu me virei e voei pro carro, e fomos embora pela estrada, no caminho que estávamos seguindo antes de parar. Eu não tinha ideia do que estava errado, então comecei a exigir uma explicação. Eles falaram de um som de explosão. Eu disse a eles que não ouvi nada, mas eles disseram que era impossível, porque foi muito alto, tinha vindo de perto do carro, e eu só estava a alguns metros deles. Todos concordamos em voltar para dar uma checada. Dessa vez a gente estacionou no ponto B no mapa, com as portas do carro abertas, e os faróis iluminando o mato alto. Mas não iluminava nada em cima dele, pois estava angulado para baixo, e o mato era bem alto, tinha tipo 1,80. Saímos para checar, e eles me informaram que o som parecia ter vindo do mato, perto de onde está o ponto preto no mapa. Nós nos metemos lá no meio, com o Brett a uns 3 metros na nossa frente. O Brett tinha uma pequena porém poderosa lanterninha da Maglite. Eu tinha uma faca de bolso e uma câmerazinha. Era um gravador de vídeo HD pequeno, antes da época que os celulares começaram a gravar vídeo direito. O Eric não tinha nada. Eu segurei os meus 2 itens em uma mão, e usei minha outra mão para pegar um punhado de cascalho do chão. Eu avisei meus amigos do meu plano de jogar as pedrinhas em um arco, para cair na nossa área de interesse e pegar em qualquer um, ou qualquer coisa. Enquanto o cascalho caía, eu guardei a faca no bolso, e me virei ao Eric, para ver se ele queria segurar a câmera. Assim que eu falei, câmera, eu ouvi um
cabum, extremamente alto, acompanhado de uma onda de choque que balançou meu cabelo e minhas roupas. No reflexo, eu olhei para a direção de onde escutei, e vi o Brett correndo para minha direção, à minha direita. Eu me virei de novo pro Eric, e vi que ele também tinha corrido. Eu dei uma girada e comecei a correr de volta pro carro, que o Eric e o Brett já tinham entrado. Se você já sentiu uma descarga de adrenalina, você sabe que consegue pensar e processar tudo muito rápido, e ter pensamentos longos e complexos em uma fração de segundo. Então, na minha curta corrida ao carro, eu tive tempo de pensar porque os dois não estavam somente gritando para entrar no carro, mas também gritando de terror. Eu reconheci que era uma situação sinistra, mas um cabum não me fez querer gritar. Porém, quando alcancei o carro, eu puxei a porta com minha mão direita, com a câmera amarrada pela fitinha no pulso, e cometi o erro de me virar pela primeira vez. E eu vi de onde o som veio. Primeiro, deixe-me dizer que a fraca luz do poste tinha impedido meus olhos de se ajustarem bem no escuro, então tudo o que podia ver era o que estava acima das árvores. Era muito alto, obviamente, já que superava a altura das árvores, e eu só conseguia ver bem uma silhueta, em contraste com o céu noturno. Era muito largo, pelo menos tão largo quanto o comprimento do carro, talvez mais, e não era humanoide. O corpo era meio quadrado. Tinha uma estrutura no topo, que eu meio que racionalizei como sendo uma cabeça. E pior de tudo, tinha vários apêndices pequenininhos, se contorcendo de maneira muito antinatural. A coisa inteira, de maneira muito suave, se moveu de um lado para o outro por vários metros, quase como o pêndulo de um relógio velho, mas não foi para baixo. Só da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, por aí vai. Estranhamente não fez qualquer som. E o mais interessante era que seu formato não fazia muito sentido quando olhei. Era como se eu não pudesse compreender totalmente qual formato tinha. Não consigo explicar direito. Acho que o melhor que posso comparar é quando eu olho para um carrinho de mercado, e se meus olhos não se ajustam corretamente, eu fico meio enjoado com uma percepção de profundidade toda zoada. É como se eu pudesse olhar para a coisa, mas não conseguisse focar nela direito. Claro, eu senti muito medo, coisa que já senti antes, mas também uma nova sensação extra. Uma que posso descrever como um grande alarme em algum instinto, que me dizia, essa coisa é ruim e ela vai te machucar. Assim que coloquei os olhos, eu congelei naquela posição torcida. Minha mão agarrou a porta do carro com tanta força que quebrei as unhas, e cerrei os dentes com tanta força que eles doeram. Eu estava muito consciente, na verdade, hiperconsciente, de que tinha que me mover. Mas não conseguia. Era como se minhas articulações tivessem se fundido. No que pareceram vários minutos, mas provavelmente foram apenas alguns segundos, consegui fazer movimentos pequenos o suficiente para cair no carro. E o Brett deu ré e enfiou o pé no acelerador. Se me lembro bem, a porta acabou fechando com a velocidade do carro. Meu corpo ainda estava tentando manter a posição de quando congelei, então meus pés pressionavam com força contra o chão, e meu pescoço contra o banco, doendo bastante. E todo o meu corpo permaneceu torcido como se eu ainda estivesse olhando para alguma coisa. Isso durou apenas uns 10 segundos até que meu corpo começou a relaxar e eu consegui sentar corretamente. Saímos voados por aquela pequena estrada de terra por uns minutos, até que o Brett parou no meio da estrada para abrir a porta e vomitar. Perguntamos se ele estava bem e ele disse que sim. As mãos dele estavam sangrando, o que realmente me assustou, mas ele explicou que tropeçou e caiu com as mãos no cascalho enquanto corria. Ficamos ali sentados um pouquinho, corroborando nossas histórias, e chegamos à conclusão de que todos tínhamos visto a mesma coisa. E não tínhamos a menor ideia do que era. Eles também confirmaram que o som das explosões que eles ouviram pela primeira vez era o mesmo que acompanhou aquela coisa, o que deveria ser impossível porque eu não ouvi a primeira, apesar de ser tão alto. Ficamos sentados lá um pouco, até que Brett disse que deixou cair a lanterna. Nós não respondemos. E depois de alguns segundos, ele disse que a mãe deu para ele de aniversário.
Eu pensei que era um presente de aniversário bem idiota, mas depois de mais alguns momentos de silêncio, o Brett disse que queria voltar para buscar. Eu estava indeciso, e Eric era contra. Eventualmente, Eric disse que queria voltar, e eu não discuti. Paramos de novo no ponto B no mapa e imediatamente notamos que, aquilo, não estava lá. O Brett saiu e lentamente foi andando até onde deixou cair a lanterna, enquanto Eric e eu ficamos no carro. Na metade do caminho, Brett ficou com medo e voltou para o carro. Voltamos o carro pro ponto A, o Brett rapidamente pegou a lanterna, e reposicionamos de volta no ponto B com os faróis voltados pro mato alto. Ficamos sentados um pouco e, é claro, que só, agora, que eu comecei a filmar. Brett põe a cabeça para fora da janela e diz: "Seja o que for, você pode se mostrar sem botar medo na gente?" E eu respondi: "O cara, não pede nada para aquilo não." Acho que isso assustou o Brett porque ele decidiu sair na hora. Chegamos na casa de um amigo nosso e esperamos na rua dele, onde Brett vomitou mais um pouco. Quando o sol nasceu, entramos e o botamos tudo para fora, e ele basicamente respondeu que não acreditava na gente. Depois disso, fomos para a casa do tio do Brett, o Dave. O tio Dave era um grande cara da montanha Grizzliadas, que adorava criptídeos e já foi padre ou algo assim. Explicamos tudo para ele, e quando finalmente terminamos, ele perguntou se estávamos bebendo ou usando drogas. Todos negamos, pois nenhum de nós havia usado naquela noite, ou em qualquer outra. De alguma forma, o tio Dave concluiu que podíamos ter visto um javali. Insira o meme do. Ninguém gostou disso. Do Fallout 4. Ficamos frustrados com a sugestão dele. Então ele se ofereceu ir conosco até lá à luz do dia, e tentar encontrar rastros de javalis. Achamos que pelo menos ia levar ele até o lugar, então concordamos. Chegamos lá e a primeira coisa que notamos é que, mais ou menos em torno de onde aquilo estava na grama alta, havia um grande círculo perfeito, empurrado para baixo no mato alto, longe do centro. Era tipo um daqueles círculos em plantações. O tio Dave admitiu que era estranho, mas ele foi procurar pegadas de javali mesmo assim. Eventualmente, ele voltou e todos nós entramos no carro. Antes de irmos, o tio Dave admitiu que não acreditava mais que vimos um javali, e que há algumas coisas por aí que ainda não descobrimos, e que só existem para te machucar. Ele disse que acha que encontramos um, e que não sabe se aquilo sabe que estamos aqui, mas acha que aquilo ainda está por lá. E ele nos fez prometer que não voltaríamos. Então fomos embora. Eu não voltei lá por anos. Em 2019, passei por lá durante o dia. Aquilo me deixou muito angustiado, apesar de eu ter achado que ficaria de boa. Esse ano, em 2020, fui andar de caiaque em Yellow Creek, do lado oposto do lago. Eu vi aquela pequena doca, mas mantive distância. Fiquei olhando pela área por um tempo, meio nervoso, mas até que bem. Nada aconteceu e nada parecia fora do lugar. Em anos discutindo isso com as pessoas, para ouvir as opiniões delas, acho que aquilo pode ter sido extradimensional. Tanto por sua capacidade de surgir na existência do nada, quanto como o jeito que não consegui compreender sua forma. Como se fosse um objeto 4D ou superior, talvez. Numa das discussões mais sinistras que tive, alguém sugeriu que aquilo queria me separar dos meus amigos, o que fez sentido quando me explicaram. Inicialmente, apenas o Brett e o Eric ouviram o cabum, o que provavelmente iria os fazer entrar no carro e fugir antes que eu soubesse o que estava acontecendo, porque não ouvi nada. Então, quando aquilo realmente apareceu, eu fiquei paralisado. Eu estava muito ciente de que tinha que me mover, e estava tentando muito, mas mal consegui cair dentro do carro. Eu acho que ele estava tentando me impedir de entrar no carro para que eles saíssem sem mim. Espero estar errado, porque essa noção é a parte que realmente não fica mais fácil de lidar com o passar dos anos. Então, essa é minha história. Tô postando aqui na esperança de que alguém tenha uma explicação melhor do que algo extradimensional. Obrigado. A coisa que você viu pode ter sido uma sombra do farol do carro.
LOL. Tenho certeza que vão gostar mais de você lá no Sleep do Reddit. Ótimo post, OP, tô muito orgulhoso de você. Você pode desenhar aquilo? Toda vez que tento desenhar a coisa, não fica muito parecido. Aqui também é o caso, não é uma boa representação. É incrivelmente difícil de descrever em palavras, então também é para desenhar. Como eu disse, tinha algo sobre aquilo que não fazia sentido quando eu olhei, e meus amigos disseram a mesma coisa. História interessante, não. Se você tá mentindo ou não, eu não sei. Mas é interessante mesmo assim. A sua descrição dessa criatura não parece com nenhuma outra criatura mística vista nas Américas. Tem ideia de qual era a altura dessa criatura? Tem certeza que era mesmo um ser vivo? A questão de estarmos na terceira dimensão é que nos permite mexer com coisas no 2D, mas criaturas 2D só conseguem ver ferramentas 3D em 2D. O que quer dizer que um objeto 3D, na perspectiva de uma criatura 2D, pode parecer desaparecer do nada. O mesmo valeria para nós. Um objeto 4D, que só conseguimos ver em 3D, não pareceria, certo, para nós. Se você estiver falando a verdade, é possível que você encontrou um tipo de objeto quadridimensional. Desculpa o textão, só minha opinião. Eu não sou bom em medir altura, mas talvez mais de 9 metros? Isso é, se não estava flutuando nem nada, porque eu só conseguia ver acima das árvores. Sei do que você tá falando de 2D vendo 3D. Uma criatura 2D vendo você ou eu não conseguiria compreender nosso formato 3D completamente, e tudo que conseguiria ver é seja lá qual parte nossa estiver cruzando o plano 2D. Essencialmente, a gente podia estar logo ao lado dela, e podíamos a ver sem ela sequer saber que estamos lá, se a gente quisesse. O mesmo vale para uma criatura 4D nos observando e interagindo conosco. Exatamente. Talvez você não consegue descrever o que você viu porque ou você está inventando, o que eu não acho que é o caso, ou o que você testemunhou não existe no nosso plano de realidade.